Bertinho, a AIDS hoje no mundo e no Brasil, quais são os números hoje da situação da AIDS, da doença? Pois é, embora exista aí um silêncio muito grande, um silêncio já de muitos anos, da grande mídia em divulgar os números da AIDS, a AIDS é uma epidemia que já ceifou milhares de vidas. A AIDS, por exemplo, já matou mais de 20 milhões de pessoas no mundo. Matou mais do que as duas grandes guerras. Isso não é divulgado, isso é dado oficial da UNAIDS, é o órgão que cuida, e não é divulgado. Por exemplo, o Brasil já tem quase 800 mil casos de AIDS. Casos, pessoas que já ficaram doentes ou até já morreram dessa doença. Não temos um número para portadores do vírus da AIDS. Não há uma notificação para portadores. Existem algumas estimativas, algumas até alarmantes. Então, o mundo fica estarrecido, por exemplo, com a guerra civil na Síria, que já matou 190 mil pessoas, um verdadeiro banho de sangue naquele país. Só que ninguém fala, a gente não vê isso na mídia. Por exemplo, que a AIDS no Brasil matou 205 mil pessoas até 2013. Passa já, que nós temos 11 mil óbitos por ano no Brasil, de 11 a 12 mil óbitos por ano no Brasil por AIDS. Então a AIDS já matou mais de 220 mil pessoas no nosso país. Matou mais do que a guerra civil na Síria. E, no entanto, não se fala desses números. Isso é dado oficial do Ministério da Saúde, do programa de AIDS. Então, é uma doença que cresce. Por exemplo, no mundo, a AIDS teve uma redução de 7%. Uma queda. Enquanto no mundo, nos últimos 5 anos, a AIDS diminuiu o crescimento, no Brasil, nesse mesmo período, a AIDS cresceu 11%. Foi o único país do planeta Terra que a AIDS cresceu. Desta maneira. Enquanto no mundo houve também um número de redução de óbitos, o Brasil está na contramão também. Aqui houve um aumento do número de óbitos nesse mesmo período. Dados da própria UNAIDS também, Então, aí está o grande desafio. Mas como há um silêncio da grande mídia a respeito deste assunto, a população, principalmente a tua geração, vive como se o problema não existisse. Ou talvez que esteja sob controle, o que não é verdade. Existe todo um esforço para controlar a disseminação do HIV, há um esforço para diminuir o número dos novos casos de AIDS. Todavia, muitas vezes, os recursos e esse esforço não é bem canalizado na direção de atingir os resultados que se espera. Daí, então, toda a sociedade precisa se unir nesta grande tarefa, porque não é um problema só do governo. A AIDS irrompeu os grupos de risco, era uma doença restrita a grupo de risco, na década de 90, por exemplo, começo da década de 90. Ela irrompeu esses grupos, atinge toda a sociedade. Não escolhe mais classe social, religião, idade, nível cultural. Qualquer pessoa hoje está sujeita a se contaminar. Por isso, todo cuidado é importante. Sobre esses grupos sociais, existe um grupo social que esteja sendo mais atingido por essa doença hoje? Pois é, no Brasil nós assistimos a alguns fenômenos dessa doença. Um deles é a feminização da doença. As mulheres estão cada vez mais expostas, cada vez mais vulneráveis. Porque não se conversa sobre HIV e AIDS, Boa parte delas só vão descobrir que estão contaminadas no exame de HIV no pré-natal.
E é difícil para a mulher lidar com isso, né? Como o HIV é um vírus silencioso, a AIDS é uma doença silenciosa, né? Quem pega por relação sexual, por exemplo, o HIV, antes de 10 anos é difícil a pessoa ter a manifestação da doença. Você tem os sintomas da presença do HIV que vêm e que vão embora, né? A pessoa às vezes confunde com uma gripe, uma virose e não dá conta, né, de que ela possa estar contaminada. Pois bem, então as mulheres descobrem, por isso que há mais mulheres contaminadas no Brasil hoje. Na verdade, não tem mais mulheres contaminadas, é que elas fazem diagnóstico, né? Então esses números aparecem. Os homens não fazem teste, não fazem diagnóstico. Então dá-se a impressão que tem menos homens contaminados, né? Pois bem, então há um fenômeno da feminização da doença. Outro fenômeno é da juvenização da epidemia. O HIV está chegando cada vez mais, né, mais cedo na vida do jovem, né? E claro que existe o grupo, né, homossexual que está mais vulnerável ainda, né? Porque você tem uma geração homossexual mais promíscua hoje do que a geração passada ainda, então essa geração está mais vulnerável ainda, por isso o HIV está chegando mais cedo. Mas você tem os jovens heterossexuais também, que estão tendo relações precoces, né, que estão entrando na sua vida sexual muito cedo, e por isso estão cada vez mais cedo expostos, né, ao risco de contaminação do HIV. Por último, a gente tem também a presença do HIV na terceira idade. Então a gente cuida, né, de vários idosos já, inclusive aqui na Esperança Vida, que estão sofrendo já com a AIDS, né? Embora boa parte deles adquiriram o vírus, se contaminaram, terminando a vida adulta, não tinham entrado na terceira idade. Mas como a AIDS leva aí uns 10 anos para se manifestar, então a doença apareceu já na terceira idade. Outro grande desafio, né? A própria saúde está um pouco mais fragilizada e tudo mais, até o tratamento é muito difícil. Você colocou que tem tratamento, né? Tem remédio, coquetel. A AIDS ainda é uma doença incurável? Uma doença sem cura? Infelizmente. Muitos não acreditam nisso, né? Porque o assunto saiu de cena da mídia, da grande mídia. Então, antes você tinha celebridades, né, assumindo publicamente, gente, né, atores, atrizes, gente da música, né, do mundo dos esportes, né, que vinha e mostrava, né, a cara, dizia, olha, aconteceu comigo, estou com HIV, todo cuidado é pouco e tal. Hoje, essas pessoas, né, vivem no anonimato. Então, somado ao silêncio da mídia, dá a impressão que o problema já foi resolvido, né? O que a gente escuta, por exemplo, no meio jovem? A gente fala para jovem toda semana nos colégios, né? Chega lá, o assunto que está rolando é esse. E aí, cara, o que você tem feito para se prevenir da AIDS, né? Ah, eu uso camisinha. E aí o outro fala, mas e quando a camisinha estoura? E você pega o HIV? E aí? Ah, agora tem remédio, cara. Tá todo mundo de boa aí, né? Então essa ideia não corresponde muito, né, à realidade. Tem filho nosso aqui, que você mesmo conhece, que toma 30 comprimidos por dia, não é brincadeira. Não tem fígado, não tem rins, não tem pâncreas que aguenta isso. Tanto é que os filhos que a gente tem perdido aqui na Esperança Vida, no atestado de óbito deles aparece a causa-morte. Não foi a AIDS que matou. Os efeitos colaterais da medicação, pancreatite, hepatite tóxico-medicamentosa, né? Problemas renais, causados pelos efeitos colaterais da medicação. Então, embora o coquetel aumente a sobrevida, né, das pessoas que já desenvolveram a AIDS, é verdade, mas chega uma época, chega um tempo que os medicamentos já não produzem mais resultado contra o vírus, além de ter comprometido seriamente, gravemente, os principais órgãos, no caso aí o fígado, os rins e o pâncreas, né? Então, isso é para dizer para quem está nos acompanhando que a AIDS é coisa séria, a AIDS é uma doença ainda incurável, fatal, por isso todo cuidado é fundamental, importante para evitar o HIV e, como consequência, também evitar a AIDS.